É o seguinte, no episódio de hoje você vai entender tudo o que está acontecendo na guerra de Israel, mas principalmente entender todo o contexto histórico. Afinal, por que que Israel e os árabes, principalmente palestinos, brigam tanto? Por que que tem tanta guerra naquela região? Qual é todo o contexto histórico e quais os principais motivos? Qual é a principal razão de conflitos de guerra entre palestinos e árabes? Muito simples, essa resposta é direta. Simplesmente o principal foco de conflito é o território. Domínio daquele território que é chamado nada mais, nada menos de Terra Santa. Sim, ali é sagrado para três religiões: judeus, muçulmanos e cristãos. Consideram aquela região, principalmente a cidade de Jerusalém, sagrada. Olha que interessante isso. Agora, de onde vem essa briga? Quando essa briga por território começou? Ixi, isso é antigo, mas isso é lá do início da história mesmo. Se você pegar a Bíblia para dar uma lida, você vai encontrar um dos patriarcas da Bíblia chamado Abraão. Você conhece a história de Abraão? Vou resumir para você aqui. A história é simples. Um belo dia Deus fala com Abraão e fala para ele duas coisas. Primeiro, que ele teria uma grande descendência, muitos filhos. Segundo, que ele receberia uma terra, que era para ele ir para uma terra que Deus iria indicar para ele. Adivinha o nome dessa terra? Sim, Terra Prometida. E essa Terra Prometida é a região da Palestina, hoje Estado de Israel. Tá entendendo? Segue o fluxo aí, segue o fio da história. O que vai acontecer? Deus promete a ele uma grande descendência e Abraão era casado com Sara, só que tinha um probleminha. Sara era estéril, não podia ter filhos. E o que acontece? Sara tinha uma serva, em que em muitos lugares você vai encontrar dizendo que ela era uma escrava. E detalhe, ela era egípcia. Essa informação também é importante. O que Sara faz? Para que se cumpra a promessa de Deus, Sara autoriza Abraão a se deitar com a sua serva. O nome dela, Agar. Ele faz isso e nasce o seu primeiro filho, Ismael, e todo mundo vivia feliz, tranquilo e contente. Até que quando Ismael faz 12 anos, o Abraão acaba tendo um filho com a sua esposa. Ué, Tobias, mas a esposa dele não era estéril? Era, meu amigo, mas você lembra da tal promessa de Deus? Para Deus, nada é impossível. Sara vai engravidar e vai dar à luz a um menino. Sabe o nome dele? Isaac. Olha a situação. Nós temos agora um homem, Abraão, duas mulheres, a serva e a esposa, uma com um filho mais velho, Ismael, com 12 anos de idade, e outra com um filho mais novo. Só que esse filho mais novo passa a ser considerado pela esposa, pela Sara, como filho legítimo, logo herdeiro de tudo que o pai tinha, incluindo a promessa de Deus, a descendência e a terra prometida. Começa a haver muito conflito dentro dessa família, basicamente casos de família. O que Abraão acaba fazendo? Ele acaba expulsando da casa dele a serva, que era egípcia, e o seu filho mais velho, Ismael. E eles são abandonados mesmo, eles vão parar no meio do deserto. Bom, a grande questão, resumindo bastante a história, é que de Ismael é dele que descende o povo árabe. O povo árabe vem dessa linha, desse lado aí de Abraão. E é um povo que se desenvolve por uma vasta área na região do Oriente Médio, incluindo chegando até mesmo ao Egito. Por outro lado, o filho tido como legítimo, pelo menos pela esposa, Sara, ele é Isaac e ele dá origem a qual povo? Ao povo judeu. Então perceba, judeus e árabes, eles são basicamente irmãos. Eles vêm de um mesmo ancestral, que é Abraão. E aí fica a minha pergunta: se a terra foi prometida e o dono da terra é Abraão e ele tem dois filhos, de quem é a terra? Do mais velho? Do mais novo? Ou de ambos? Deveria ser dividida essa terra. Pegou aí de quando vem a treta, começa há muito tempo atrás. Contudo, quem fica com aquela terra é o povo judeu. Sim, é o povo judeu que fica com a terra prometida, com a terra da Palestina, com a promessa de Deus. Só que o povo judeu foi expulso duas vezes dessa terra. Sabe qual foi a primeira? Quer dizer, a primeira ele não foi expulso, né? A primeira ele saiu de livre e espontânea vontade. A primeira vez é quando eles saem devido a uma grande seca que aconteceu na região. E sabe onde eles vão parar? No Egito. E sabe o que acontece nessa história? Eles são escravizados no Egito e passam lá 400 anos. Ou seja, a terra prometida ficou vazia, ficou vaga, houve vacância na terra prometida. Essa terra não ficou vazia, ela foi ocupada por outro povo. Adivinha que povo é esse? Sim, os povos do deserto, os árabes, que também se dizem donos daquela terra, uma vez que são descendentes de Ismael.
Você tá pegando aí a história? Você tá entendendo? Pois é, como é que os judeus vão voltar para a Terra Prometida? Eles vão voltar com Moisés, o libertador, que leva de volta esse povo para a Terra Prometida, embora Moisés sequer chega na Terra Prometida, ele morre antes. Quem chega na Terra Prometida é Josué. E Josué, ao chegar na Terra Prometida, o que ele encontra? Ele encontra aquela terra ocupada por outro povo. E ali começam as brigas, ali começam as guerras, para que Israel possa expulsar aquele povo que estava habitando a terra que eles julgam ser deles, justamente uma terra prometida por Deus. Pois muito bem, eles conseguem a vitória e ali é fundado o reino de Israel, que vai durar bastante tempo e é nesse reino que vai nascer Jesus. Jesus nasce no reino de Israel, ele é judeu. Pois bem, Jesus é um ser, uma pessoa, um cidadão, como você quiser chamá-lo, o Messias, importante para essas três religiões. Embora ele só seja o Messias, o Salvador e o próprio Deus para os cristãos, ele é muito importante também para os judeus e também para os muçulmanos. Ele é um importante profeta, né? Então não é Messias, mas ele também é importante. Claro, no cristianismo é diferente. No cristianismo não só é o Messias, é filho de Deus, como o próprio Deus. E o que vai acontecer? Jesus é morto, né? Jesus é crucificado, e quem mandava na terra, né, na Palestina naquele momento? Os romanos é que mandavam. Jesus é crucificado, né, pelos romanos, mas contudo, você lembra lá da história de Pôncio Pilatos, que ele simplesmente coloca lá em Pôncio Pilatos ou Herodes agora? Não me lembro exatamente, um dos dois aí. E Jesus é colocado lá numa espécie de escolha, uma vez que era Páscoa, né? Entre Barrabás e Jesus. E quem escolhe Barrabás? O próprio povo judeu. E Jesus vai ser crucificado. Mais ou menos 70 anos depois que Jesus é crucificado, o que acontece é que o povo judeu, ele é expulso da Palestina pelos romanos e tem o seu templo, o Templo de Salomão, destruído, e sobra apenas uma parede desse templo, que hoje é o Muro das Lamentações, que fica lá em Israel e em Jerusalém. Então, eles são expulsos da Terra Prometida. E sabe como é que fica conhecido esse período no qual eles são expulsos da Terra Prometida? Diáspora. E eles se espalham pelo mundo. Veja, 70 anos depois de Cristo. Ou seja, a América nem existia enquanto continente da maneira que nós conhecemos hoje. Ou seja, os europeus não tinham nem descoberto a América ainda. Só para você ver quanto tempo tem isso. E você sabe quando é que os judeus vão voltar para a Terra Prometida? Só em 1948. Na verdade, essa é a data da fundação do Estado de Israel. Então, são praticamente 2000 anos que os judeus ficam fora da Terra Prometida. O que aconteceu com a Terra Prometida neste momento? Claro, ela foi ocupada por outros povos. Mais uma vez, os árabes, e em especial os palestinos. Só existe um jeito, na minha opinião, de acabar com esse conflito. E esse jeito, assim, ele é um jeito bem sonhador, tá? Ele é o jeito que eu idealizo, não que ele seja necessariamente possível. Esses dois grupos, os principais líderes dos palestinos, o povo palestino, que não necessariamente é o Hamas ele representa sim uma parcela do povo palestino, uma parcela pequena, que tem apoio inclusive lá do Irã, de interesses externos, tá? Mas os principais, os grandes líderes dos palestinos precisam se unir aos israelenses, e todos vão precisar ceder, e ceder muito. Os palestinos precisam de um Estado tanto quanto os judeus precisaram de um Estado no final do Holocausto, no final da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a única solução a longuíssimo prazo é a criação de um Estado palestino e de um Estado judeu na região da Palestina, da Terra Prometida. Senão, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, nós vamos continuar tendo notícias como essas. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de toda essa história, de todo esse resumo que partiu lá do momento da Bíblia, lá de Abraão, e chegou até aqui. Então, se você gostou, não esquece, se inscreve, botãozão vermelho, deixa seu like, e claro, seus comentários, suas dúvidas, que eu tiro tudo aqui, inclusive suas dúvidas podem virar vídeo aqui no canal. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, estamos aqui, ó, Instagram ativo, só ir lá no @atuali_Zaei. Tamo junto? Beijo do Toby, fica com Deus, até o próximo vídeo. Já, hein? Tchau, tchau, fui!